Agora são 7h35 e Marilu Cabanhas conversou com o engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo. Vamos conferir agora a conversa. Agora nós vamos conversar sobre o que tem a ver a mineração com o coronavírus. Nosso convidado é o Leonardo Melgarejo, ele que é engenheiro agrônomo, mestre em economia rural, doutor em engenharia de produção e membro do movimento Ciência Cidadã e também colaborador da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Olá, Melgarejo, bom dia. Olá, Marilu, bom dia a todos. Prazer estar de novo participando do programa de vocês, tão importante para o Brasil essa iniciativa. O prazer é o Nós nosso, precisamos desse tipo de espaço de comunicação que traga a verdade que não aparece nas outras mídias. Exato, vamos lá. E graças a vocês, especialistas, ativistas, né, que sempre estão colaborando, como você. Melgarejo, vamos falar aqui sobre a questão da mineração. Você escreveu recentemente um artigo onde você está realmente bastante preocupado em relação a algumas minas de carvão, inclusive aí no Rio Grande do Sul. E o que isso tem a ver com o coronavírus? Bom, toda a doença, ela é um processo ela implica num processo de alteração no desenvolvimento dos organismos. E esse processo de alteração, ele progride com maior facilidade em organismos debilitados. Então, quando o presidente atual do Brasil falava que essa doença atacaria só os velhos, como se fosse pouco, o que ele queria dizer é que os sistemas orgânicos das pessoas da idade é menos ativo, menos autoprotetivo do que os dos jovens. Portanto, eles são mais vulneráveis. Existem vários mecanismos na sociedade atual que vulnerabilizam a capacidade de resistência dos organismos. Então, nós falamos, os agrotóxicos diminuem a capacidade de autoproteção. E o coronavírus, essa é a ligação, o coronavírus ataca o pulmão. E no atacar o pulmão, mesmo as pessoas que escapam do hospital, aquelas que têm casos graves e que são hospitalizadas e que recebem alta, elas resultam com lesões pulmonares. O pulmão não é mais o mesmo depois do ataque. E a mina de carvão vai jogar no ar poluidores que vão afetar o pulmão. Então, mesmo aquelas pessoas que tiverem a sorte, ou por questões de vida ou por informação, que tiverem a sorte de escapar do coronavírus, elas vão ser submetidas a uma pressão, se essa mina for de fato instalada, como é prometida, para 2022, aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos respirar substâncias tóxicas que vão encontrar pulmões afetados. Então, se espera que o dano causado por essa mina vai ser maior do que já era previsto como terrível antes desse colapso dessa pandemia. Os gaúchos estarão mais ameaçados agora porque estarão mais fragilizados pela pandemia, mesmo aqueles que escaparem do coronavírus. E, Melgarejo, onde exatamente seria essa mina e quais são os municípios, né, afetados principalmente? Ela é muito próxima de Porto Alegre, então os milhões de habitantes da região metropolitana, todos estarão afetados. Ela fica na região no município de Guaíba, mas afeta Eldorado do Sul, Cachoeirinha. Bom, todos os 14 municípios da região metropolitana serão ameaçados. Mas não se trata apenas de um projeto, nós temos vários outros no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo no programa de desenvolvimento que vem transformando o Brasil numa colônia exportadora de produtos de baixo valor é um processo encadeado. Primeiro a queimada, ou primeiro a destruição do ambiente natural, depois a introdução das grandes lavouras de monocultura, de soja, de algodão, que usam muito veneno, e depois a mineração. A mineração é o último processo de espoliação das colônias marginalizadas como nós. O terreno se transforma em terreno morto, espécie de deserto lunar. E isso que antes acontecia nos fundões do Brasil, agora vem acontecendo em qualquer lugar. Nós temos, então, esse processo de mineração criminoso, porque também vai aumentar os problemas de aquecimento global, porque vai colocar em circulação um poluidor que só é usado via combustão, via aquecimento global e emissão de gases, na beira da região metropolitana. O que antes acontecia escondido com crime ambiental e com morte de lideranças indígenas e de povos e comunidades tradicionais,
agora está sendo projetado em cima de um dos assentamentos mais importantes de produção de alimento orgânico da região metropolitana de Porto Alegre. E esse é o outro ponto, porque as defesas do organismo necessitam alimentação limpa, alimentação saudável. E a retirada desse assentamento que produz arroz orgânico, arroz de primeira qualidade, sem veneno, tem esse valor adicional. É importante citar que, enquanto empresas que apoiam o atual presidente vêm demitindo seus funcionários, esse assentamento e outros aqui do Rio Grande do Sul doaram 12 mil quilos, 12 toneladas. São 2 caminhões de arroz orgânico limpo para as populações de baixa renda da região metropolitana. Isso vai aumentar a capacidade de defesa dessas populações abandonadas pelo governo. Exato. E a gente falando também de mineração, você está falando que vai ampliar aí os desequilíbrios ambientais, né? E a gente Sim. viu como é que, enfim, as teses, né, levantadas, como é que surgiu o coronavírus, e a gente vê essa questão também do desequilíbrio, enfim, que aconteceu, que está acontecendo no mundo, que aconteceu na China, inclusive nessas áreas, não é isso? Onde apareceram Sim. o coronavírus, né? Com os animais selvagens, né? Sim, sim. A natureza reage ao homogêneo. A natureza é contra a definição de uniformidade. A natureza, assim, quando se procura estabelecer uma multiplicação de seres iguais, se caminha no sentido contrário do desenvolvimento da vida. Não existe em lugar nenhum do planeta um espaço onde uma única espécie seja campeã, seja dominante, porque a natureza exige a biodiversidade. Então, o esforço para a implantação do homogêneo, do monocultural, ele transgride leis naturais, e a natureza reage a isso. A multiplicação de uma doença em larga escala como essa exige uma confluência de 3 fatores. Tem que haver um agente patogênico, algo que cause alteração no organismo. Tem que haver um organismo que seja suscetível a esse agente patogênico, vamos imaginar assim, pessoas mal alimentadas, no sentido não apenas de escassez de alimentos, mas de alimentos errados. E tem que haver um ambiente favorável à multiplicação dessas pessoas fragilizadas para pessoas que não são fragilizadas. Então, quando surgiram as grandes pandemias, elas sempre encontraram situações desse tipo. Nas análises de hoje, se afirma que a criação de animais em cativeiro, em campos de concentração de frangos, de galinhas, de frangos, de porcos, de bovinos, essas populações lá no cativeiro, elas são mantidas artificialmente às custas de grandes cargas de antibióticos, de hormônios, de alimentação, que estimule o crescimento e o engorde rápido. E isso gera populações fragilizadas. Se no entorno desses ambientes existem áreas biodiversas, nessas áreas existem fungos, vírus, bactérias que convivem com as populações selvagens e convivem em equilíbrio. Eles causam as mortes dos mais fracos, mas não em velocidade superior ao nascimento de novos indivíduos. Com a destruição do habitat, do espaço onde essas comunidades selvagens convivem com as suas doenças, essas doenças buscam novos seres a impactar fora do seu ambiente selvagem, vamos dizer. Então, o que se imagina, o que se especula no caso dessa atual pandemia é que vírus que conviviam com animais selvagens, se especulam morcego, se especulam outro mamífero, mutaram e nessa mutação alcançaram populações suscetíveis no meio urbano. Os humanos mal alimentados, os humanos vivendo em condições insalubres são os mais frágeis. E a capacidade de multiplicação desse vírus, a sua capacidade de matar, não é tão grande quanto a sua velocidade surpreendente de multiplicação. As mortes estão ocorrendo principalmente porque não há capacidade hospitalar estabelecida em escala suficiente para atender à rapidez da difusão do vírus. E nos espaços onde o sistema de saúde vem sendo debilitado, esses riscos são maiores. Então, o que vem acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, onde o sistema de saúde foi praticamente privatizado, onde não existe mais atendimento com respaldo social, as mortes estão crescendo dessa maneira estúpida. E se imagina que no Brasil vai acontecer uma catástrofe assemelhada, o que parece não preocupar muito as pessoas que entendem
que a supressão das populações de baixa renda termina... Bom, as pessoas que entendem, por exemplo, que o sistema de saúde deve ser desmontado porque o atendimento dos idosos não é responsabilidade dos jovens. Isso significa que a morte dos idosos vai facilitar a vida desse novo sistema de saúde. É uma visão bastante desumana. Demais, Melgarejo. E aí, diga, acho que eu te interrompi, diga lá. Então, há uma irresponsabilidade muito grande quanto à condição básica da humanidade, que é o avanço e a sustentação dos direitos humanos. Essa visão de que os direitos de propriedade, por exemplo, da empresa que demite 600 funcionários quando isso ia custar menos de 7% do seu lucro do ano anterior, é uma atitude desumana, muito pouco respeitosa com relação àquilo que se poderia entender por desenvolvimento. Exato. E agora, quando você toca nesse assunto, né, desses animais em cativeiro, enfim, em larga escala, como porco, frango, boi, e quando você fala dos alimentos, né, que a gente come de forma errada, né, então alimentos com agrotóxicos, então são essas duas vertentes, né, os agrotóxicos, fertilizantes e essa mania, né, essa maneira como o Brasil lida com essas criações, quer dizer, esses dois polos assim que fazem do nosso país um exportador, né, enfim, de commodities. Isso vai piorar ainda mais a situação do brasileiro de uma maneira geral, ou seja, está na hora da gente mudar esse modelo de desenvolvimento, Melgarejo? Já estamos atrasados nesse processo. O Brasil teve algumas possibilidades de se firmar como nação independente autônoma e desperdiçou essas oportunidades. Pois agora chegamos no momento do tudo ou nada. O que fez com que a China escapasse tão rapidamente dessa crise foi que eles tiveram a capacidade de isolar a área onde estava presente a epidemia. O que significa que uma cidade com 11 milhões de pessoas, onde haviam 6 milhões, foi cercada e as pessoas que estavam lá dentro não puderam sair. Uma região com 60 milhões de pessoas foi cercada. As outras áreas do país abasteceram aqueles indivíduos que ficaram retidos lá, até que o processo de controle pudesse ser viabilizado. Isso significa o avanço de uma ideia de solidariedade onde os mais ativos dão sustentação aos mais inativos. Então, no Brasil, você deveria rapidamente pensar em algo assemelhado. As regiões onde predominam agricultores familiares, agricultores assentados, quilombolas e outros grupos e povos tradicionais que geram alimento sadio, deveriam ser protegidas essas áreas, isoladas, para que elas pudessem exercer no seu processo de solidariedade a proteção e a produção dos alimentos necessários ao resto do Brasil. Nos parece que o Centro-Oeste carrega essas condições. O Centro-Oeste pode... pela região do Cerrado, que é a região que abastece os principais aquíferos do Brasil, é chamado berço das águas, porque 6 dos 8 maiores canais de irrigação do Brasil provém de lá. Desculpa, eu estou com uma tossezinha, mas não é a coronavírus. Então, a ideia, e há uma movimentação de mais de 800 organizações sociais no Brasil pedindo que o Programa de Alimentação da Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, seja recuperado e fortalecido, porque através desse programa nós podemos garantir a conexão entre aquelas áreas que podem produzir alimento saudável e as áreas que vão ficar cada vez mais ameaçadas pelo avanço do coronavírus. Se não for tomada nenhuma atitude com rapidez, o caos vai imperar. Não há dúvida de que aquilo que acontecia no passado com pessoas migrantes do Nordeste acossadas pela seca invadindo os supermercados para catar comida, isso vai acontecer nas grandes cidades sem possibilidade de controle se não forem tomadas medidas preventivas. Os R$600 por família que está sendo proibido e retido de uma maneira irresponsável não vai chegar para todos. Para os que chegar, vai chegar tarde e será insuficiente. Nós temos que tomar medidas mais efetivas, mais objetivas e parabenizar até os golpistas que hoje estão atuando de forma correta, como o governador do Rio, o governador de São Paulo, o governador de Goiás.
porque estão agindo de forma correta e nós temos que ser condescendentes com as pessoas que reconhecem os erros e estimulá-los a avançar ainda mais no sentido do bem, que é olhar para o que vai sobrar do Brasil depois dessa pandemia. Nós vamos ser uma nação onde as análises mais críticas dizem que onde vai predominar o egoísmo e a lei do mais forte vai se imperar com armas, como queria o presidente da República, ou onde vai predominar a solidariedade. Para que predomine a solidariedade, nós temos que exercer efeitos pedagógicos nesse sentido. Demonstrar que os grandes centros urbanos precisam dos agricultores assentados, que Porto Alegre precisa dos assentamentos de reforma agrária, e que essa ajuda que vem sendo dada aqui em Porto Alegre pode ser estimulada e estabelecida em todo o Brasil. E que o Cerrado, com seus povos e comunidades tradicionais, pode ser o núcleo de produção do alimento saudável que vai sustentar o Brasil. Isso significa retirar de lá essa forma de exploração ecocida que vem sendo estabelecida, onde tratores gigantes arrancam o cerrado, arrastando correntes de navio, um correntão, e depois se implanta uma única espécie de planta em quilômetros quadrados, contrariando a natureza e forçando a natureza a reagir, buscando problemas novos para essas lavouras uniformes. A ferrugem da soja está agora entrando também no cerrado. E é um outro exemplo de pandemia, no caso, para a soja, decorrente da reação da natureza à implantação daquele sistema uniforme. A ecologia brasileira, acho que a gente pode dizer isso, a ecologia brasileira está ameaçada pela implantação de um sistema uniforme de exploração que nega a importância da diversidade, que nega a importância das muitas culturas, das muitas formas de relação, das muitas formas de sexualidade, das muitas formas de ver, de cantar e de ser. Essa implantação do sistema uniforme pretendido, onde todos seríamos reprodução de um mesmo modelo, a família tradicional seria... A natureza reage a isso, a sociedade reage a isso. O novo Brasil deve ser mais apto para a solidariedade e nós devemos trabalhar para isso, porque se não houver uma consciência nesse sentido, a análise do Fiore, que foi publicada essa semana, é correta. Essa análise, ele diz, vai sobrar a lei do mais forte no seu sentido mais brutal. Vai se passar a considerar razoável que países como os Estados Unidos roubem respiradores e máquinas e máscaras que seriam necessárias para países mais fracos, como o Brasil. Hoje foi anunciado ontem que máscaras destinadas ao Paraguai foram surrupiadas pelo governo brasileiro. Não sei se isso procede, mas se procede, caracteriza que estamos mesmo muito mal encaminhados. Vai sobrar um espaço pior. Exatamente. Enquanto isso, agrotóxicos ainda sendo liberados pelo governo Bolsonaro no meio dessa pandemia, né, Melgarejo? É erro em cima de erro. Já não se sabe mais se não se trata de um mecanismo estabelecido para que sobre, de fato, um futuro novo onde os mais fortes e os armados devam dominar todas as formas de pensar e de agir. Essa briga entre o presidente da República e o ministro da Saúde está cada vez mais difícil de ser compreendida. Parece que estão atuando em conjunto, um reforçando o outro. Eu realmente não consigo entender como pode o presidente da República, ao mesmo tempo em que faz as obscenidades que faz, contrariando o mundo inteiro, mantém esse diálogo esquizofrênico com o seu ministro da Saúde. E o ministro da Saúde também permanecer no cargo, não entendo. Hoje pela manhã escutei uma análise que dizia o seguinte: o presidente da República vai manter o Mandetta mais um pouquinho, até o momento em que o caos se instale, e nesse momento vai colocar um general no Ministério da Saúde com muito recurso para que os que se escapem, para os que sobrarem, aceitem que a solução foi dada de última hora porque as opções civis eram insuficientes e irresponsáveis. Que loucura, né? Isso é loucura, total. Bom, mas em que a gente não duvida nada, né, que aconteçam essas coisas nesse governo Bolsonaro. Bom, Melgarejo, eu te agradeço aqui muito a sua participação
E um forte abraço para você e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Continuo um ouvinte assíduo do programa, um ouvinte assíduo da Rede Brasilatol. Grande abraço. Grande abraço. Falamos aqui com o Leonardo Melgarejo, ele que é engenheiro agrônomo, mestre em economia rural, doutor em engenharia de produção, membro do Movimento Ciência Cidadã e coordenador da campanha permanente contra os agrotóxicos. E membro, colaborador. É isso aí, Melgarejo. Um abraço. Um abraço. Ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.